Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico da Defensoria Pública. Eu lembro aos senhores que nós estamos analisando um tópico maior sobre as funções essenciais à administração da justiça, a jurisdição. Já vencemos a análise do Ministério Público, da Advocacia Privada e da Advocacia Pública. O nosso último tópico, nesse tópico maior, é justamente da Defensoria Pública. Vamos analisar inicialmente esse quadro comparativo aqui, que tem, como de costume, na coluna da esquerda, as disposições do Código de Processo Civil, e na coluna da direita, as referências cabíveis, seja referência normativa ou mesmo referência a algum enunciado sumular ou algum enunciado que seja mesmo de algum enunciado doutrinário, como do Fórum Permanente Processualistas Civis, como de praxe a gente mostra aqui para os senhores, tá certo? Bom, vamos começar pela análise do artigo 185 do Código de Processo Civil, que assim preceitua. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. A referência normativa que se faz é a Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei de Regência da Defensoria Pública. O artigo 186 do CPC dispõe que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, tal como dispõe o artigo 44 da mesma Lei Complementar 80 de 94. O parágrafo 1º do artigo 86 do CPC preceitua que o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º do CPC. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão dos convênios firmados com a Defensoria Pública. E, por fim, o parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Por fim, o artigo 187 do CPC. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Vejam que a estrutura é similar para as funções essenciais como um todo. Bom, vamos à leitura então do livro. Como visto, para a plena realização da garantia constitucional do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, não basta a disponibilização formal de meios processuais no ordenamento jurídico. É também indispensável a oferta de meios materiais, econômicos e socioculturais destinados a permitir que todos possam defender seus direitos. Trata-se da garantia da assistência jurídica integral e gratuita,
artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Isso é tanto mais relevante numa sociedade como a brasileira, em que significativa parcela sua tem carências enormes nos mais diferentes planos da vida. Não se trata apenas de dificuldade financeira, a falta de informação, há mesmo quem viva às margens dos benefícios da civilização. A Defensoria Pública foi criada exata e precisamente com a missão de prestar orientação jurídica e defesa de interesses dos necessitados, como se vê do artigo 34 da Constituição Federal. Sua concepção tem como pressuposto a ideia de que a todos deve ser garantido o acesso à justiça, o que, em última análise, significa tanto o direito à orientação e ao esclarecimento relativamente às situações jurídicas, quanto à defesa destas, em juízo. A questão que se põe é a de se saber quem são os necessitados, a que tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil, no artigo 185, mediante conceitos indeterminados, fazem expressa referência. A primeira hipótese que se põe, por ser a mais evidentemente extraível da expressão insuficiência de recursos, artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, é definida pelo ponto de vista econômico. Têm direito ao serviço da Defensoria Pública aqueles que, em razão da carência de recursos patrimoniais, não têm condições de contratar advogado privado que promova sua representação e a defesa de seus interesses em juízo. Portanto, a hipossuficiência relevante, em um primeiro momento, é a econômica. Mas a garantia não se cinge a isso. A Lei Complementar 80 de 94, que trata da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, e que estabelece normas gerais para o tratamento do tema no plano dos estados, vai além. Prevê no artigo 4º, inciso 11, como atribuição institucional da Defensoria Pública a defesa de interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Da interpretação dessa norma em conformidade com a Constituição, extrai-se que caberá a atuação da Defensoria Pública toda vez que um integrante de algum desses grupos estiver em efetiva situação de vulnerabilidade, não apenas econômica, mas também cultural ou social. Das atribuições. Nos termos do que dispõe o artigo 185, cabe à Defensoria Pública fornecer a necessária orientação jurídica aos necessitados, assim como promover a defesa de seus direitos, tanto individual quanto coletivamente, além de promover a defesa dos direitos humanos. Trata-se, a rigor, de um organismo público a que a Constituição Federal dá a nota da essencialidade para o exercício da função jurisdicional do Estado. Suas funções institucionais podem ser exercidas na defesa do interesse individual de determinada pessoa, como seu representante em juízo, assim como o advogado faz, por exemplo, sob outro modelo de prestação de serviços. E também mediante presença em juízo em nome da própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública exerce funções que vão muito além da assistência judiciária, assim entendida a defesa dos interesses dos necessitados em juízo, mediante o desempenho de atividades técnicas voltadas à obtenção de provimentos jurisdicionais. Essa é uma das espécies do gênero assistência jurídica. A redação do artigo 134 da Constituição Federal é clara ao afirmar que cabe à Defensoria Pública prestar orientação jurídica, assim como defender os direitos individuais e coletivos dos necessitados, inclusive extrajudicialmente. O Código de Processo Civil reconhece legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de incidentes de resolução de demandas repetitivas, artigo 977, inciso 3º, hipótese em que agirá em nome próprio e não na condição de representante judicial do necessitado. Além disso, caberá à Defensoria Pública, nos termos de legislação específica, desempenhar o papel de curador especial quando 1. A parte incapaz não tiver representante ou os interesses desse conflitarem no caso litigioso com os daquele. Ou, segunda hipótese, o réu for revel e estiver, por qualquer razão, preso ou tiver sido citado por edital ou hora certa, conforme prevê o artigo 72 do CPC. É de se observar que o defensor público não está sujeito
ao exercer o direito de defesa do necessitado, a impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor na ação, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 341, da responsabilidade. De acordo com o artigo 187, o exercício das atividades inerentes à Defensoria Pública sujeita os integrantes de seus quadros a responder civilmente de modo regressivo, sempre que seu agir for doloso ou sua conduta incorrer em fraude. Assim, pela letra da lei, ocorrendo uma dessas circunstâncias, o prejudicado poderá obter a adequada reparação do Estado que, a seu turno, promoverá ação regressiva contra o defensor público faltoso. Mas, como já apontado em outras passagens desse estudo, é discutível a limitação da responsabilização à modalidade regressiva. Há casos em que o particular tem o direito de demandar diretamente o agente público, conforme já decidiu o STF, interpretando e aplicando a Constituição. Basta um exemplo para evidenciar o despropósito da responsabilidade meramente regressiva. O defensor público dolosamente lesa a pessoa necessitada que ele vinha defendendo judicialmente, locupletando-se do patrimônio dela. Não é possível afirmar que essa pessoa possa apenas demandar o poder público a que o defensor está vinculado para obter o ressarcimento. A sentença condenatória ao pagamento de quantia contra o poder público submete-se a um modelo executivo muito ineficiente na atualidade. A vítima tem o direito de demandar diretamente a pessoa do defensor que dolosamente lhe causou danos. Pode preferir fazê-lo, especialmente quando esse tiver um patrimônio robusto. Além disso, e como também destacado nos itens ora indicados, a Constituição tampouco exclui a responsabilização dos agentes públicos por atos culposos, e o defensor público, evidentemente, é um agente público. Dos prazos. Salvo nas hipóteses em que a lei estabeleça prazo especialmente destinado à prática de atos que lhe sejam atribuídos, a Defensoria Pública conta com o benefício do prazo em dobro para todas as suas manifestações no processo, segundo dispõe o artigo 186. Essa mesma disposição se aplica aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública, como vimos do artigo 186, parágrafo 3º. Trata-se, a rigor, de forma suplementar de defesa dos interesses dos necessitados, a que o CPC de 2015 também defere o benefício do prazo em dobro. Da intimação. Para concluir, o defensor público é intimado pessoalmente por qualquer dos meios previstos para tanto, isto é, mediante carga dos autos físicos, remessa dos autos para a defensoria ou por meio eletrônico, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 186, combinado com o artigo 183, parágrafo 1º do CPC. Quando a intimação se der pela carga dos autos físicos, o início do prazo ocorrerá com o recebimento dos autos no órgão público, conforme o entendimento do STF. Quanto aos autos eletrônicos, a Defensoria Pública também está sujeita ao que determina o artigo 270, parágrafo único, e 246, parágrafo 1º, que dizem respeito à necessidade de manutenção de cadastro no sistema processo eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações. Quando for necessária a providência ou informação que apenas a própria parte representada pelo defensor possa providenciar ou prestar, esse poderá requerer ao juiz que determine a intimação pessoal dela. Trata-se de previsão absolutamente justificável. Se em relação ao advogado privado já não é, em regra razoável, intimá-lo para providências que são pessoais de seu representado, no caso do defensor público isso seria ainda mais grave. A defesa dos interesses da parte pela Defensoria Pública se dá de modo absolutamente distinto daquilo que ocorre entre parte e seu advogado privado. Nesse segundo caso, a relação pessoal de confiança resultante da absoluta liberdade de escolha e de contratação que a parte dispõe. Já no caso da Defensoria Pública, não há esse vínculo personalíssimo, pois as regras da impessoalidade do defensor e da indeclinabilidade da defesa pela Defensoria é que prevalecem, dada a natureza pública de sua atividade. O próximo tópico que nós veremos é esse que está na tela aí para os senhores, das partes. Vou fazer uma pequena introdução. Partes. As partes são os sujeitos parciais do processo, assim entendido aqueles que atuam em razão da proteção em juízo de um interesse jurídico seu.
Estas partes podem estar em juízo na tutela do objeto da demanda, casos em que são chamadas partes da demanda. Aquele que vai a juízo demandando uma intervenção judicial a respeito da posição jurídica que alega titularizar é o demandante. No processo de conhecimento, o demandante é o autor, e no processo de execução, o demandante chama-se exequente. Ao passo que o demandado é aquele contra quem se pede algo em juízo. No processo de conhecimento, é o réu, e no processo de execução, é o executado. As demais partes que atuam no processo, ou seja, aquelas que não são demandante nem demandado, compõem a categoria das partes do processo, como se passa com as hipóteses de intervenções de terceiro que analisaremos adiante. E aí vem dois grandes grupos de estudo, na verdade, um grande grupo de estudo que é a pluralidade de partes, que aí sim vai nos conduzir a dois grandes grupos de estudo, que é o do litisconsórcio e da intervenção de terceiros, que nós passaremos a estudar a partir dos próximos vídeos. Então, por hora, nós vamos parar por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.